dia! Hoje estou trazendo mais uma mensagem para você, uma mensagem de esperança para o seu coração. Hoje a gente iremos contar a história do jovem rico, um jovem que que estava na igreja, que tinha muitos sonhos, que guardava os mandamentos de Deus, mas ele não era feliz. A nossa história hoje está lá em São Marcos, no capítulo 10, e o versículo 17, a qual diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, filtrando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. A pergunta que eu digo para você: é possível hoje estar na igreja e estar perdido? É possível estar na igreja hoje, guardando os mandamentos de Deus, fazendo tudo certinho como a Bíblia manda, e mesmo assim estar perdido? A história desse jovem rico revela que sim. Aquele jovem, ele foi disciplinado. Ele fazia as coisas, porque desde pequeno aprendeu assim. Aquele jovem, os líderes daquela igreja o ensinou de que deveria guardar os mandamentos, de que deveria guardar o sábado, de que deveria viver uma vida muito e muito santificada. Mas aqueles anciãos, aquele jovem, não aprendeu a amar a Jesus. A pergunta que eu digo: é possível guardar a lei de Deus? É possível guardar os mandamentos? É possível guardar aquilo que a Bíblia nos ensina sem, muitas vezes, por medo? A história desse jovem diz que sim. Aquele jovem havia aprendido desde cedo, desde pequeno, de que apenas deveria guardar mandamentos para se salvar. Ele teve uma visão muito triste de Deus. Os líderes daquela igreja ensinavam de que Deus estava lá no céu, com uma vara na mão, procurando castigar aqueles que estavam transgredindo seus mandamentos. Este era a visão daquele jovem. Mas aquele jovem, certa vez, ele encontrou-se com Jesus. Talvez aquele jovem ficava todas as noites dizendo: Senhor, eu guardo os meus mandamentos, eu vou aos sábados à igreja. Senhor, eu não como isso, eu não como aquilo. Senhor, eu faço tantas coisas, por que é que eu ainda me sinto que estou perdido? Era a questão daquele jovem. Aquele jovem que, sabe, todas as noites chorava e chorava, porque ele não era feliz, mesmo estando dentro da igreja. É possível, querido, que você esteja dentro da igreja e não é feliz. É possível que você esteja na igreja católica, na igreja assembleiana, na igreja Deus é Amor, na igreja adventista ou em qualquer outra denominação e nunca está feliz. É possível sim. A história desse jovem revela que é possível estar na igreja, mesmo estando perdido. Naquele momento, certa vez, aquele jovem, ele ouviu falar de Jesus. E Jesus, ele estava na cidade daquele jovem. E quando Jesus estava na cidade com aquele jovem, Jesus ali estava pegando as criancinhas. E aquele jovem estava olhando porque ele não sabia que Jesus amava. Ele não sabia ele nunca tinha ouvido dizer que Jesus cuida, de que Jesus protege. Eles não sabiam disso. Aquele jovem, ele viu Jesus fazendo aquilo e o seu coração se comoveu muito. Aquele jovem ficou muito alegre, muito feliz. E ele, certa vez, quando Jesus estava saindo da cidade, Jesus estava indo embora. Aquele jovem, ele chegou para Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para ser salvo? Eu imagino Jesus olhando para aquele jovem, o coração e o mais íntimo daquele jovem. E Jesus sabia que aquele jovem, ele era sincero. Jesus sabia que aquele jovem guardava os mandamentos dele. Jesus sabia que aquele jovem fazia de tudo.
Mas aquele jovem não tinha uma coisa: ele não amava ele. Aquele jovem não amava Jesus. Ó, querido, você pode guardar tudo. Você pode ser a pessoa mais fiel, seja no dízimo, nas ofertas, onde for. E eu não estou dizendo que não deva guardar os mandamentos de Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode estar muito dentro da igreja e não ser feliz. Jesus olhou para aquele jovem e ele teve amor. Ó, querido, Jesus olha para você e ele vê as suas necessidades. Jesus olha para você e ele vê as maiores dificuldades que você passa no seu coração. Jesus, ele olha para você e vê quantas lágrimas você derrama pela noite. Jesus, ele olha você e vê a sinceridade do seu coração. Jesus olhou para aquele jovem. A Bíblia nos diz que aqui Jesus amou aquele jovem. Jesus amou aquele jovem. Aquele jovem foi amado por Deus. Imagine, foi amado por Jesus. Jesus, ele disse: olha, vocês não sabem, guarde os mandamentos. Aquele jovem com certeza ele deve ter ficado com maior tristeza. E ele diz: Senhor, eu guardo tantos mandamentos há tanto tempo. Eu guardo o sábado. Senhor, eu faço tudo. Eu não adultero. Eu faço de tudo. Por que é que eu ainda me sinto que não sou salvo? Jesus diz: guarde os meus mandamentos. Jesus estava tentando mostrar àquele jovem de que ele não era feliz mesmo fazendo todas essas outras coisas. Querido, Jesus então ele olhou para aquele jovem e disse: há algo que te falta. Vai, vende tudo que tens e segue-me. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você quer ensinar aquele jovem? Dizendo: você não me ama. Você ama o dinheiro e não a mim. A palavra de Deus diz que a gente não pode amar as coisas do mundo e amar a Deus. A gente não pode amar duas coisas ao mesmo tempo. Aquele jovem, quem sabe, ele não colocou Deus em primeiro lugar da sua vida. Aquele jovem passou o tempo todo na igreja, cresceu, viveu e nasceu na igreja, mas ele nunca foi feliz. Ele poderia, quem sabe, ir todos os dias para a igreja com seus pais, com a sua mãe, mas ele nunca foi feliz. E a história daquele jovem nos revela de que existe muita gente na igreja hoje, de que não são felizes nos caminhos de Deus. De que tem muita gente dentro da igreja, de que talvez estão perdidos se não aceitarem Jesus. Querido, a vida cristã ela só faz sentido quando nós temos Deus no coração. A vida cristã ela só faz sentido quando Jesus habita aqui dentro. A vida só faz sentido, a vida cristã, a vida de oração, guarda do sábado, guarda os mandamentos, só tem sentido quando a gente, de fato, vive uma vida com Deus. Se você não tiver Jesus no seu coração, se você não ama Jesus, você nunca será feliz. Digo algo a você que talvez não é cristão: nunca se batize na igreja apenas por causa de uma pessoa, apenas para guardar regras e regras. Ah, não, porque eu achei a igreja boa, porque eu achei a igreja excelente, não, porque eu vi que as doutrinas são verdadeiras. Não apenas isso, querido. Se batize apenas se for por amor a Deus, porque não adianta. A vida será difícil. Às vezes as pessoas dizem: ah, como é que a pessoa consegue não ir mais em festa? Eu vou deixar de beber? Como é que pode? Como é que pode uma pessoa ser cristã sem poder dançar? Como é que pode? Querido, se a vida cristã for apenas guardar doutrinas e mais doutrinas, a vida não seria feliz. Mas sabe por que a gente fazemos isso? Sabe por que a gente não vamos em festas? Sabe por que a gente não vivemos bebendo álcool? Sabe por que a gente não fazemos todas essas coisas? Eu digo algo: por causa que temos Jesus. Porque se a gente não tiver Jesus no coração, até mesmo a religião ela se tornará algo chato. Querido, tome a decisão hoje ao lado de Jesus. Talvez eu esteja falando com alguém que neste momento está dizendo: eu não sou feliz dentro da igreja. Talvez você não é feliz dentro da igreja mesmo. Mas, ei, querido, Jesus quer te fazer feliz. Eu te ofereço Jesus. Leia a Bíblia. Tenta conhecer sobre Deus. Há um Deus tão grandioso, um Deus de amor. Ele não é um Deus que está querendo lançar ninguém no inferno, que fazer alguém se perder. Ele é alguém que quer salvar. A palavra de Deus diz que a longanimidade de Deus é tremendamente grande. Então hoje tenha a certeza de que há um Deus lá no céu, que se importa com você, que ama, que protege, que quer salvar. Tenha hoje a plena certeza de que é um Deus que quer fazer de tudo
para poder um dia te levar para o céu. Não importa quem seja você, não importa qual é a sua dominação. Lembre-se, o importante na religião não são doutrinas, é Jesus. É apenas o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Eles são eles são a essência da vida cristã. Sem eles, a religião se torna algo chato. Então, se hoje você tem andado na igreja dizendo, a igreja é chata, religião é chata, pare com isso. Talvez você ainda não tenha algo melhor. Talvez você ainda está longe de Jesus. Você pode estar dentro da igreja e estar perdida. É como uma dracma perdida. Certa vez Jesus conta uma história, dizendo que existia uma mulher que tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma. E quando ela perdeu uma dracma, ela sentiu falta. E ela varreu a casa desesperadamente até a encontrar. E reuniu todas as suas amigas e se alegraram. Isso se encontra lá em Lucas 11. Perdão, lá em Lucas 15, na verdade. Querido, essa história da dracma perdida, ela revela que tem muita gente da igreja que estão perdidas. Já viu gente da igreja que não se parece ser como cristãos, que não são cristãos, que se comportam como pessoas do mundo. Essas pessoas, a Bíblia nos diz que é a dracma perdida, que está perdida dentro da própria igreja e que nem ela mesma sabe que está perdida. Eu estou te dizendo para alguém que está na igreja, mas não ora mais, que está na igreja, mas não lê mais a Bíblia, que está na igreja, mas não busca mais o reino de Deus. Digo, busca o Senhor hoje, enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto, e Ele se inclina para você, para te amar, te ajudar, te proteger. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que neste dia você possa mudar o seu caminho. Mude de rumo. Conheça Jesus. Se até neste momento você ainda não conhece Ele, dobre seu joelho no chão e diz, Senhor, eu não te conheço, mas me faça te conhecer melhor. Que Deus abençoe. Fique com Deus e até outra vez.